Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E por essa graça nós estamos aqui mais uma vez reunidos nessa noite para adorarmos ao Senhor. Seja bem-vindo, você, sua família, todos aqueles que estão nos ouvindo nos seus lares, no trabalho, em viagem. Que Deus esteja abençoando a sua vida. E que neste momento possamos prestar o verdadeiro culto ao Senhor. Oremos. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti nesse dia para adorarmos o Teu nome, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Agradecemos porque o Senhor guardou o Teu povo e permitiu que estivesse mais uma vez aqui para adorarmos o Senhor. Ó Deus, agradecemos porque o Senhor está sempre atento ao culto que nós prestamos ao Senhor. E neste momento, com nosso coração quebrantado, queremos fazer o que for melhor para Te agradar. Receba, Senhor, tudo que for feito aqui, que está sendo feito com amor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 60, versículo 1. O mesmo versículo que nós abrimos o culto hoje pela manhã, nós estaremos trazendo agora à noite. Isaías 60, versículo 1. É tão bom nós estarmos reunidos no nome do Senhor, saber que os irmãos estão no mesmo espírito, né? Graças a Deus por isso. Isaías 60, capítulo 60, versículo 1. Nos diz a palavra de Deus: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos louvar ao Senhor. A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. A glória pertence ao Senhor, digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão, pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer.
reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos o nosso Senhor. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, que é digno de toda glória e de louvores. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Digno, digno é o Senhor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Digno é o Senhor, porque o Senhor é o único Deus que tem o poder de nos salvar, tem o poder de nos guiar e tem o poder de nos dar a verdadeira paz. Amém, Jesus. Uma paz, Senhor Deus, que somente vem de Ti. Uma paz que flui em nosso coração,
uma paz que sentimos neste mundo, Pai, tão turbulento. Obrigado, Senhor. Tenha misericórdia. Obrigado, meu Deus, por esta paz. Obrigado, meu Deus, por esta segurança que temos, porque somente Tu és o nosso Deus. Amém. Digno és Tu, Glória a Deus. pois oramos, Seu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos, abramos as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 3. Esteja com a sua Bíblia aberta e acompanhando o texto. O escritor aos Hebreus faz referência: Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Esteja atento à palavra do Senhor. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constitui e que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel, toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano no pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Deus tenha misericórdia de nós e que não seja esse o nosso fim. Por causa da misericórdia, não poder entrar no gozo celeste, mas que o Senhor possa nos abençoar, que assim possamos alcançar esta
alegria de entrarmos para a cidade celeste. Que Deus nos abençoe. Queridos, nós vamos ter um momento de oração, e como fazemos em todos os cultos, é o momento quando nós abrimos o nosso coração e colocamos tudo na presença do Senhor. Derrame-se diante de Deus neste momento. Na sua casa não tem problema você se ajoelhar, não. Não tem problema você chorar. Mas coloque-se diante de Deus. Quer sorrindo, quer chorando. Faça para a honra e glória do Senhor. Se você tem algo para agradecer a Deus, agradeça. E se você tem algo para pedir, peça com fé. Porque Deus a tudo ouve e Ele estará atento à sua oração neste momento. Pai, mais uma vez, nesse dia nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, digno de honra, de glória. Só o Senhor merece o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso, Deus, fazemos com o coração quebrantado, sincero, e neste momento, Deus, arrependidos e confessando, Deus, que nada somos sem a Tua proteção. Nada somos sem o Teu perdão. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor nos perdoe e queira o Senhor aceitar esse culto como um cheiro suave no Teu altar. E que tudo aquilo que está sendo feito e será feito seja para a glória do Teu nome. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, Te agradecer por mais essa oportunidade nesse dia, por mais essa oportunidade em nossa vida, de estarmos diante do Senhor prestando-Te culto. Agradecer pelos Seus servos que não puderam vir por força da circunstância, mas que estão, ó Deus, voltados para o Senhor neste momento, nos seus lares, em viagem, onde quer que estiverem. Ó meu Deus, receba, Senhor, este momento de adoração, de contrição, de união, quando todos estão unidos em Teu nome. Ó Deus, agradecemos pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Agradecemos a Deus pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, mesmo não merecendo, mas o Senhor tem nos livrado e nos dado a oportunidade de vivermos com os nossos familiares e também com a Tua igreja. Agradecemos a Deus pela existência da Tua igreja, do Teu povo, Seu Deus, que aqui se reúne como igreja e se reúne, ó Deus, em todos os lugares onde é invocado o Teu nome. Agradecemos por essa igreja, Senhor, em meio a essa pandemia, mas que a Tua igreja esteja, Seu Deus, voltada para o Senhor. Tenha misericórdia, Seu Deus, para que ninguém se disperse, mas que, ó Deus, possa estar sempre em comunhão contigo. Ó Deus, e neste momento, quando os Teus servos colocam diante do Senhor suas necessidades, pela Tua misericórdia, Senhor Deus,
esteja, Senhor Deus, contemplando o sofrimento, a luta de cada um, Senhor. E, ó Deus, abençoe. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão enlutados, tão tristes, tão abatidos. Abençoe aqueles que estão doentes, que estão fracos. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão em convalescença, saindo, ó Deus, de uma determinada enfermidade. Fortaleça cada um, Senhor. Mas, sobretudo, ó Deus, fortaleça o seu espírito, a sua alma, para que estejam voltados para o Senhor e preparados, ó Deus, para qualquer coisa, porque sabemos, ó Deus, que nós estivermos com o Senhor, se o Senhor estiver conosco, nada nos impedirá, nada vai nos abater, mas, ó Deus, abençoa-nos, para que possamos ser fortes e cada dia mais fortes no Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez, por este momento, e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando no decorrer desse culto, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Queridos, nós estamos em campanha de missões e hoje de manhã tivemos um vídeo, né? E os irmãos viram o que Deus tem feito em nosso meio e fará. Uma coisa é importante, nós temos feito a campanha de missões e graças a Deus a nossa igreja ela é fiel na contribuição de missões. Quando cada um dos nossos irmãos entrega o seu dízimo, eles entregam mais 1% do seu salário, ou seja, 10% do seu dízimo para missões. E com isso nós temos alcançado as nossas campanhas, os nossos alvos de missões, pela graça de Deus e pela fidelidade de cada um dos irmãos. Continue fazendo isso, irmãos, para a glória do Senhor. E você que é de outra arraial, pertence à Igreja Batista em outro lugar, está conosco neste momento, faça isso também. Onde você estiver, na sua igreja, ou se você quiser contribuir conosco, faça para a glória do Senhor e com certeza Deus estará abençoando a sua vida espiritual. Porque a vida material, Ele já tem abençoado, né? Então, graças a Deus por isso. E o tema de missões para esse ano é Viva o poder de transformar. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus nos deu espírito, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Muito bem. Você que está com o seu celular, com certeza, em casa, no computador, e ligado pela internet, faça isso. Faça neste momento o cumprimento, dá o seu ok, curta o culto, compartilhe com seu amigo, seu vizinho, seu parente que não está conectado nesse momento, compartilhe. Eu, quando estou em casa, sempre estou compartilhando com meus amigos. Faça isso também, para que o número maior de pessoas possa estar participando conosco, prestando culto ao Senhor. Mas vamos te dar um tempinho para você fazer isso. Enquanto isso, queremos mais uma vez parabenizar o irmão Heber e a irmã Cláudia, que estão comemorando bodas de rubi. Boda de rubi não é barato, não. Rubi é caro, né? Deus abençoe os irmãos, que possa fazer mais 45 anos, tá, Cláudia? Mais 45 anos de casamento. Deus esteja abençoando os irmãos. A Lívia Maria está aniversariando também no dia 17. Deus esteja abençoando a Lívia Maria lá no Maranhão. Acabamos de receber também, irmãos, um pedido do irmão Tunim. Irmão Tunim, esposo da irmã Lindalva,
O Tunim, ele está com uma irmã em estado crítico, acometida do coronavírus. Esteja orando por ela. É a Dalva, né? É a irmã Dalva, é nossa irmã em Cristo. Ore, irmãos, neste momento, também pela irmã Dalva, irmã do irmão Tunim. Nós vamos orar. Por esses pedidos que chegaram às nossas mãos neste momento. Senhor, nós queremos, mais uma vez, Senhor Deus, com o nosso coração até um tanto quanto entristecido por vermos nossos irmãos passando por esse momento tão difícil, Senhor, e quando nos chega agora às nossas mãos, ao nosso conhecimento, a situação da irmã Dalva, que nós a conhecemos. Meu Deus, abençoa a tua filha, Senhor, neste momento tão difícil. Tenha misericórdia, meu Deus. Nós estamos passando por um momento tão difícil quando as autoridades pedem para que tenhamos mais cuidado, porque os hospitais estão cheios, não tem mais leito, não tem mais UTI. E agora nos chega uma notícia dessa, nós ficamos realmente preocupados. Mas o Senhor é provedor de todas as coisas, o Senhor conhece a necessidade dos teus filhos, e tem cuidado com amor até aqui. Continue, Senhor, pela tua misericórdia, abençoando a irmã Dalva, o irmão Linduarte, toda a sua família, o Tunim. Oh, meu Deus, olhe com teu olhar de misericórdia, meu Deus, e com a tua mão poderosa esteja abençoando a tua filha. E tantos outros, Senhor Deus, que estão passando pela mesma situação, que não os conhecemos, ou conhecemos, mas não estamos sabendo, esteja abençoando em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Deus, confiado em Ti, esperando, Deus, que só o Senhor pode, e a nossa fé nos faculta isso, Deus, esperar no Senhor, para que o Senhor possa fazer o melhor para com a Tua serva, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos ainda lembrar aos queridos que nas quartas-feiras nós temos culto de estudo da Palavra de Deus. A irmã Cláudia tem se esmerado para nos trazer o estudo do Evangelho de João. Esteja participando atentamente, são estudos edificantes. Participe, coloque-se diante do Senhor e desfrute da sua palavra que o Senhor tem nos trazido todas as quartas-feiras através da irmã Cláudia. Oremos por ela para que Deus possa dar cada dia mais sabedoria, entendimento e destreza no manuseio da palavra do Senhor. Nós vamos, neste momento, queridos, cantar o hino de número 410. Enquanto o fazemos, você pode fazer também as suas contribuições através de transferência bancária na sua casa. Aqui nós estamos com o mesmo grupo da manhã, então não temos irmãos presenciais aqui presentes para trazer os seus dízimos de oferta, mas com certeza farão em casa, nas contas que estão aparecendo no seu vídeo aí neste momento. Hino de número 60, saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, glória.
Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo Deus maravilhoso que tem suprido, Senhor, as nossas necessidades a cada dia. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos nossos irmãos também, que nós sabemos que nunca estão desamparados, porque o Senhor os tem guardado. E te agradecemos, Senhor Deus, pelas ofertas que cada um entregou diante de ti, Senhor Deus, para o sustento da tua obra, para que a tua mensagem seja proclamada a tantas pessoas que andam perdidas por esse mundo, precisando da tua mão. Abençoa, Senhor Deus, para que essas ofertas sejam bem administradas e que, Senhor Deus, cada real que foi ofertado a ti seja bem empregado na tua obra e que vidas possam ser salvas. Cuida de cada um de nós, Senhor Deus, porque nós dependemos de ti a cada dia e em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos, de manhã nós tivemos a grata satisfação de ter o pastor Elias conosco, nos trazendo a palavra de Deus, uma palavra oportuna e realmente edificadora. E agora à noite nós teremos a oportunidade de ouvir o pastor Altair Porcino, pessoa que nós amamos, gostamos muito e teremos a honra de ouvi-lo. Com certeza Deus tem algo para o seu coração, para o nosso coração nessa noite. E nós queremos, com muita alegria, passar a palavra ao pastor Altair neste momento. Que Deus esteja abençoando o nosso querido amigo e pastor Altair. Olá, amados do Senhor. Quero saudar a todos com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Altair. Primeiramente, quero agradecer à Igreja Batista Bela Vista por esse convite e dizer que eu sinto muito honrado de poder estar sendo útil na obra do Senhor. Quero, nesse momento, convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Convido a você que está nos acompanhando aí, no seu lar, a pegar a sua Bíblia, quer seja a Bíblia física ou então no celular, e acompanhar a leitura. Mateus, capítulo 6, começando no versículo 25. E assim nos diz a palavra de Deus, em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso vestir, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Portanto, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Deus abençoe então a leitura da sua palavra. Quero convidá-lo a, nesse momento, dirigirmos a Deus uma oração. Então, curve a sua cabeça para orarmos. Pai, nesse momento estamos aqui diante da tua presença para, ó Deus, realizar esse culto para a glória do teu nome. Quero pedir que o Senhor nos abençoe com cada hino que foi cantado, cada oração que foi dirigida ao Senhor. E agora, Pai, nos abençoe mais com o alimento da tua palavra, que ela possa achar em nosso coração um terreno fértil, ó Pai, para produzir fruto que glorifica o teu santo nome. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, para todo aquele que um dia já abriu seu coração e aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, então o Senhor Jesus se torna o nosso legislador. Ele que tem o direito de dizer a forma como que nós devemos viver a nossa vida. E nesse texto aqui que nós lemos, nós vemos Jesus realmente dando um mandamento, legislando sobre a vida de nós como seu povo. E nesse mandamento aqui, eu posso ver tanto uma ordem negativa, como também uma ordem positiva. No aspecto negativo, Jesus nos diz, lá no versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então Jesus diz aqui, não andeis ansiosos. Então ele nos dá uma ordem aqui de não viver uma vida com ansiedade. E ele também dá um mandamento positivo, lá no versículo 33, quando ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então são esses dois aspectos, um mandamento negativo e um mandamento positivo. O mandamento negativo, Jesus nos diz para não andar ansioso. Por quê? Porque a ansiedade, uma vida deprimida, uma vida inquieta, vai bloquear na nossa vida o fruto do Espírito Santo. Lá no livro de Gálatas, na carta de Gálatas, nos fala sobre esse fruto do Espírito Santo. Ora, o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E quando nós vivemos uma vida realmente ansiosa, nós não estamos glorificando a Deus. Quando nós vivemos uma vida preocupada e triste, nós não estamos dando glória a Deus. Então nós devemos realmente obedecer ao Senhor e viver uma vida tranquila, confiante. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, nós lemos que Deus, na sua riqueza de graça, vai suprir cada uma das nossas necessidades. Então é uma promessa que nós podemos agarrar e confiar no Senhor e não viver uma vida ansiosa. E quanto ao mandamento positivo, Jesus nos manda buscar o seu reino e a sua justiça. Ou seja, o mandamento de Jesus não é aquele mandamento de vivermos uma vida descompromissada, uma vida, deixando a vida nos levar da maneira que for. Não. Ele diz que não devemos andar ansioso, mas diz também, positivamente, que devemos buscar o reino de Deus, viver uma vida responsável e comprometida com o reino de Deus. Então, nessa noite, nós vamos estar meditando sobre esse mandamento de Deus e viver uma vida de paz e de alegria na presença do Senhor. Primeiro, o Senhor Jesus nos ensina a confiar em Deus. Deus é quem provê todas as nossas necessidades. Ele dá essa promessa a nós. Veja bem, Deus promete cumprir as nossas necessidades, não os nossos caprichos, os nossos desejos, mas as nossas necessidades. Deus é que prolonga ou que abrevia a nossa vida, conforme Jesus diz, que a vida é mais do que o alimento, mais do que as vestes.
Hoje nós estamos vivendo, né, em um tempo tão complicado, mas a nossa confiança deve estar firmada no Senhor. Algumas pessoas já me perguntaram: Altair, você não tem medo desse coronavírus, né? Não tem medo de ficar doente? E a minha resposta é sim. Eu tenho medo do coronavírus, eu tenho medo de uma doença, porque sabemos que realmente é uma doença terrível que tem assolado a humanidade. Mas eu não tenho medo de viver, eu não tenho medo de ir à igreja, eu não tenho medo de visitar as pessoas. Claro que dentro de todo o protocolo, né, do distanciamento social, não participo de aglomeração, mas a nossa vida deve ter uma vida tranquila, uma vida confiante, que é Ele que cuida de nós. Nós não podemos realmente colocar a nossa confiança nas coisas materiais, mas colocar a nossa confiança no Senhor. A vida é muito mais do que o alimento, a vida é muito mais do que a veste. A vida realmente é uma dádiva do Senhor, e é Ele que prolonga a nossa vida, ou é Ele que encurta a nossa vida. Se nós abrirmos lá a Bíblia em Lucas, no capítulo 12, vamos abrir lá, Lucas capítulo 12, e vamos ler no versículo 19. Lucas 12, 19. Nós lemos a seguinte palavra do Senhor: Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Nessa passagem, então, aqui Jesus conta o relato de um homem que tinha sua confiança nas coisas materiais. Um homem muito rico, que depois que teve uma farta colheita, o que ele disse? Agora realmente eu tenho toda a minha confiança. Direi à minha alma: alma, você tem tudo agora para viver durante muitos anos. Mas ele bem não sabia que naquela noite Deus já tinha reservado para tomar a sua alma, tomar a sua vida. Então, irmãos, não adianta a gente colocar a nossa confiança nas coisas materiais. A nossa confiança deve estar no Senhor, no poder dEle de nos guardar, nas promessas dEle para a nossa vida. Então, Deus, na palavra dEle, nos diz, lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui nesse versículo que Deus supriu a nossa necessidade eterna. Em Jesus Cristo nós temos perdão dos nossos pecados, nós temos a vida eterna, nós temos realmente essa bênção do Senhor que Ele proveu para a eternidade. Então se Deus cuida de nós para a eternidade, Ele vai cuidar também da nossa vida aqui. Se Ele nos preservar em vida, a cada dia Ele também vai suprir a nossa necessidade no nosso viver, no nosso dia a dia. Jesus nos ensina aqui em Mateus capítulo 6, que nós lemos, que nós não devemos viver ansiosos. E nos ensina a olhar, a observar as aves do céu. Como Deus cuida das aves do céu, que são criaturas suas. Certa vez eu li um artigo há algum tempo de uma pessoa que fez um cálculo de quantas aves existem no mundo inteiro, sim, uma estimativa, né? De quanto grão de cereais que elas precisam e comem. E fez ali umas contas e viu que com a necessidade, né, o custo de alimentar essas aves, nem o homem mais rico do mundo não poderia sustentar aquelas aves por um período de tempo muito longo. Ele fez até os cálculos ali e mostrou quanto tempo a pessoa mais rica do mundo poderia sustentar essas aves. E sabe, irmãos, Deus sustenta elas já séculos e séculos, e mais séculos ainda à frente, se Cristo não voltar, Ele vai continuar sustentando. Então Jesus disse, se Ele sustenta as aves, muito mais nós, que somos filhos deles, somos salvos, né, pelo sangue de Jesus Cristo e fazemos parte da família de Deus.
ele também nos diz para olhar os lírios do campo e ver, né, como que Deus cuida ali das flores do campo, de todas as flores, não só dos lírios. Deus veste eles de uma maneira tão majestosa que nem Salomão, um homem tão rico da antiguidade, pôde vestir tão bem como aquelas flores. E aquelas flores são colhidas, né, e lançadas no fogo, tem uma vida tão curta. Quanto mais nós, Deus não vai cuidar de nós, ter então as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus. Então, irmãos, nesse momento nós devemos realmente desejar no nosso coração viver realmente naquela sabedoria de que nós podemos confiar em Deus e viver na graça, debaixo da graça e da dependência do nosso Senhor. Outro ensinamento que Jesus nos dá aqui nesse texto é de não sermos seduzidos pela filosofia dos incrédulos. Ele diz aqui nesse versículo que nós não devemos viver assim porque são os gentios que buscam e se preocupam com estas coisas. Os gentios são aqueles que não conhecem a Deus e que não creem nas promessas de Deus. Então eles vivem desta forma. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4. E vamos ler a partir do versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Então a palavra de Deus nos diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Então nós temos aqui essa exortação do apóstolo Paulo, né, de que nós já passamos, nós já nos convertemos a Cristo e não devemos viver nessa filosofia do mundo, na filosofia dos incrédulos. Lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1, vamos abrir lá também, Romanos 12, 1. Nós lemos a instrução de Deus dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo também nos ensina que não devemos conformar com o mundo, tomar a forma do mundo e viver conforme o pensamento dos incrédulos. Não. Então nós devemos viver uma vida transformada, não seduzir pela filosofia do mundo hoje. E sabe, irmãos, nós estamos vivendo um mundo em que hoje a filosofia é muito grande do individualismo. As pessoas não querem pensar no próximo, querem pensar só em si mesmo. Muito menos pensar em Deus, no reino de Deus. Nós estamos vivendo uma vida também de extremo consumismo, das pessoas gastando e às vezes até se endividando para viver uma vida nos moldes do mundo. E não é isso que Cristo quer para a sua igreja, para o seu povo. A palavra mesmo nos diz que nós não devemos viver endividados. E às vezes é uma dívida porque nós queremos agradar, né, uma situação do mundo e vamos viver uma vida preocupada, uma vida ansiosa, uma vida realmente triste, e não é o que Deus quer do seu povo. Então devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, conforme Jesus nos ensina. E o que é isso? No primeiro dia da semana, vamos reunir com o povo de Deus,
Hoje nós não podemos reunir presencialmente, estamos reunidos cada um na sua casa, e eu confesso que isso é difícil, mas vamos colocar o nosso empenho de reservar aquele tempo de louvor, de adoração, de culto, para realmente buscar a Deus como igreja, como povo de Deus no dia do Senhor. Vamos reservar a primeira hora do dia, levanta um tempo mais cedo, abre a palavra de Deus, pede alimento espiritual para a sua vida, sabedoria para você estar vivendo aquele dia. Buscar ao Senhor, dando a prioridade ao reino de Deus na sua vida, conforme Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 13, no versículo 45 e 46. Jesus, nesse versículo, diz de um homem que encontrou uma pérola em um terreno. O que ele fez? Ele vendeu tudo o que tinha e foi lá e comprou aquele terreno que ele realmente tinha de grande valor. E assim Jesus compara com o reino de Deus. Então que nós possamos realmente deixar tudo e colocar realmente grande valor no reino de Deus para nossas vidas. E finalmente Jesus ensina, nessa passagem que nós lemos, a viver a vida cada dia, viver um dia por vez. Quando ele diz, não vos inquietais com o dia de amanhã. Deus faz o suprimento para cada dia. Então nós podemos confiar que para aquele dia, Deus realmente tem um suprimento para a nossa vida e que nós também devemos confiar no suprimento para aquele dia e viver cada dia de cada vez. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que Deus não quer que a gente faça planejamento? Não, não é isso. Deus não é contra o planejamento. Eu posso planejar estudar, fazer um curso, eu posso planejar comprar uma casa, comprar um carro, eu posso planejar a minha vida do futuro. Não é isso que Deus quer dizer. O que Ele diz é não viver ansioso, não viver inquieto, não viver deprimido pela carga do futuro na nossa vida, mas viver cada dia com a sabedoria de Deus, com a presença de Deus. Então nós devemos realmente fazer o que deve ser feito naquele dia e dormir tranquilo, um sono realmente repousante de que Deus cuida de nós. A Bíblia ensina lá em Provérbios capítulo 22 que nós não devemos ser preguiçosos. Vamos abrir lá, Provérbios capítulo 22. E vamos ler o versículo 13. Provérbios 22, 13. A palavra de Deus nos diz, em Provérbios 22, 13, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Então, o que esse versículo está querendo dizer? Dizer que aquele que está lá deitado na cama, quando o dia amanhece, ele é preguiçoso, ele não quer se levantar. Ele diz assim, eu não vou me levantar porque se eu ir lá de fora, um leão vai me pegar. E aí permanece o dia ali parado. Deixa eu perguntar aos irmãos, existe um leão lá na rua? Sim, existe. Mas nós devemos levantar e dizer, Senhor, me ajuda, me dá força para matar aquele leão daquele dia. E matar cada dia o leão do dia correspondente. Porque Jesus diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas em nome de Jesus nós vamos vencer o mal daquele dia. E quando nós encerrarmos o dia e colocarmos a nossa cabeça no travesseiro para dormir, nós vamos dormir em paz. De que nós fizemos tudo aquilo que foi necessário, né? Para aquele dia que Deus nos deu. E confiar que Deus vai nos abençoar. Dormir aquele sono tranquilo na presença do Senhor. Tem uma história aqui que eu gosto dessa história porque ela é muito ilustrativa para esse momento. Havia um fazendeiro que tinha uma grande fazenda, né, com gado, cavalos, criação. E ele contratou um caseiro para cuidar daquela fazenda dele, né? E uma certa noite, já tarde da noite, o fazendeiro acordou preocupado porque vinha uma tempestade muito forte, muito grande, né, para a fazenda dele.
E tarde da noite ele correu e foi lá na casa do caseiro e bateu lá, né? Tirou ele lá da sua família, do seu quarto, do seu sono. E o caseiro chegou e falou com o fazendeiro: por que foi, patrão? Por que o senhor está preocupado? Aí ele diz: está vindo uma tempestade aqui, como é que estão os cavalos? Aí o caseiro respondeu: eu guardei os cavalos, tudo lá no estábulo, está tudo certinho. E o gado eu já coloquei tudo no curral, estão todos protegidos. Então tudo que o fazendeiro perguntava, o caseiro dizia: não, já foi tudo resolvido. Vamos voltar, vamos deitar e dormir tranquilamente. Então, irmãos, essa história nos ensina assim. Se nós fazemos aquilo que Deus nos dá força para fazer e realizamos a tarefa daquele dia, podemos então descansar no Senhor, dormir aquele sono tranquilo, repousante, né? Pensando que no dia de amanhã Deus vai nos dar novas forças para vencer o leão e matar o leão do dia de amanhã. Então nós vamos viver dessa forma, confiando na misericórdia de Deus que se renova a cada manhã e nas forças de Deus que Ele nos dá, que se renova para o próximo dia. Então, se Deus nos dá a carga para aquele dia, nós vamos vencer aquele dia e não acumular tudo sobre os nossos ombros lá do futuro e viver ansioso na presença de Deus. Então, irmãos, nesse ensinamento aqui nós temos uma proposição muito clara de Jesus Cristo: viver em paz, viver em confiança, viver na dependência de Deus, nas promessas de Deus e colocar o nosso coração realmente nas coisas de Deus, no reino do Senhor. Então, que Deus realmente faça de mim e do irmão uma pessoa que realmente confia em Deus e que vive o reino de Deus conforme o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós já estamos encerrando o culto. Eu quero convidá-lo nesse momento para nós fazermos mais uma oração agradecendo ao nosso Deus. Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da presença do Senhor, confiado, ó Pai, que o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza. O seu ouvido não está tampado, que não pode ouvir nossa oração, nem a sua mão está encolhida, que não possa nos socorrer. Mas o Senhor está sempre, ó Pai, disposto a nos socorrer. Então nós agradecemos a Ti pela Tua benignidade e bondade na nossa vida. Quero agradecer pelo Teu povo aqui reunido em mais esse culto. Quero agradecer pela semana que se inicia, que o Senhor, ó Pai, nos mostre a andar em sabedoria, buscando o Teu reino em primeiro lugar e a Tua justiça, e confiando, ó Pai, no Seu cuidado para cada dia do nosso viver. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, Deus abençoe então a sua família, o seu lar. Queremos agradecer o pastor Altair por essa palavra que nos trouxe e que Deus possa estar completando nos corações de cada um dos irmãos, daqueles que estiveram participando do culto. E você em casa, compartilhe essa palavra com seus amigos, com seus parentes que não estiveram conosco. Nós vamos orar neste momento. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia tão gostoso que passamos na Tua presença, desde a manhã até a noite. Agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos usou nessa manhã como instrumentos e agora à noite também como instrumentos nas Tuas mãos para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. O Senhor também esteve usando o pastor Elias de manhã e agora à noite o pastor Altair. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que foi exposta, que foi pregada. Sabemos, ó Deus, que é palavra que veio do Teu coração para os nossos corações. Permita que a Tua igreja seja edificada, Senhor, a cada dia. E que nesses momentos difíceis, Senhor, nós possamos buscar mais socorro, mais conhecimento através da Tua palavra e também da oração. E que estejamos unidos
num só espírito, num só pensamento, voltados para o Senhor, para te adorar, porque sabemos, ó Deus, que não há quem recorrermos senão o Senhor. As autoridades, cientistas, nada podem fazer, mas o Senhor pode todas as coisas, e por isso, Deus, queremos colocar a tua igreja nas tuas mãos, para que o Senhor nos abençoe e que o teu evangelho continue sendo pregado, corações sejam quebrados ou quebrantados, e que a tua palavra possa invadir, ó Deus, esses corações, e possa, Senhor Deus, fazer a obra de salvação para a glória do teu nome. Agradecemos, Senhor Deus, pelos teus servos que estiveram trabalhando na multimídia, os teus servos que estiveram no louvor, no piano, enfim, ó Deus, que tudo que foi feito aqui foi feito com amor, e pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, recompensando cada um com teu amor. Nós oramos agradecidos e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando nessa semana, para que tenhamos uma semana, ó Deus, de oportunidades de testemunhar da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.